povo! Para mais um dia de devocional estamos aqui. Mais um dia em que a gente prepara um momento, alguns minutinhos do nosso dia, que na verdade deveria ser bem mais, né? Bem mais tempo para ele, para nos dedicarmos em ouvir, em receber de Deus, em ser ministrados, porque com certeza com um pouco que a gente recebe dele a cada dia, nós vamos preparando o nosso espírito para um encontro maravilhoso que teremos com ele na nossa eternidade. E esse eu acredito que é o desejo do seu coração, porque certamente é do meu. Estamos aqui para isso, para esse crescimento. Então eu quero te convidar a estudarmos um pouquinho hoje da Bíblia nesse momento. E eu queria falar com você a respeito de insegurança. Você é uma pessoa insegura? Você é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões, às vezes não se acha capaz, quando olha para si, acha que falta alguma coisa. Você sabia que Deus chama os inseguros para ele fazer aquilo que ele quer fazer? Não sei se essa é a sua situação, se é o seu caso. É o meu caso, porque em muitas situações eu me sinto insegura, por muitas vezes. Posso me sentir bem segura, posso ser aquela pessoa bem posicionada, bem resolvida em algumas áreas, mas tem algumas áreas da minha vida em que eu me sinto insegura. É lindo quando a gente vê alguém que é bem posicionado. É lindo quando a gente vê uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida, ela chama atenção, porque geralmente é uma pessoa forte, decidida. E pode ser que nós tenhamos áreas da nossa vida em que isso é forte, é uma característica forte em nós. Mas existem algumas áreas da nossa vida que não é bem assim. Existem algumas áreas da nossa vida, e eu digo por mim, existem algumas áreas da minha vida que eu não me sinto forte, decidida, eu não me sinto bem posicionada, eu não me sinto completamente decidida, né? Essa é a palavra. Eu vou procurar outra palavra, mas essa é a palavra. Para agir, para tomar decisões. E é nessa área que a gente precisa de ajuda, é nessa área que a gente precisa desenvolver algo do céu sobre nós. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Moisés foi uma pessoa, foi um homem que nas suas características, tudo que nós podemos ver quando Deus chamou ele para a missão dele, nós podemos perceber daquilo que ele desenvolveu na conversa com Deus. Naquele momento, a gente vê uma pessoa insegura e olha o que Deus fez com Moisés. Então eu gostaria de dizer para você que Deus sim chama os inseguros. Deus chama você nas suas fragilidades, Deus chama você naquilo que você se acha incapaz, Deus chama você naquilo que você entende que jamais seria útil, seria usada para fazer algo estrondoso, grande, maravilhoso. E eu quero dizer para você que sim. Você já reparou como é que Deus faz isso no momento em que ele chama Moisés? Olha que legal. Em Êxodo, capítulo 3, eu separei alguns versículos aqui para a gente pensar a respeito disso. No início, no versículo 1, é quando Deus, através da sarça ardente, pegava fogo, mas não se consumia. Através dessa sarça, Deus chamou a atenção de Moisés e por causa desse efeito, né, do que ele viu ali, ele se sentiu atraído àquilo, porque Deus sabe como chama os inseguros. Deus sabe como atrai a sua atenção. E por causa disso, Moisés falou assim: nossa, que coisa linda, deixa eu chegar mais perto para ver. Aí, quando ele chega mais perto, Deus chama ele. Deus fala com ele. E se apresenta, enfim. Só que lá no versículo 6, quando Deus fala quem ele era: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, olha o que a Bíblia diz: ele cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus, digno de uma pessoa insegura. Ele entendeu quem é que estava falando com ele, quem é que estava fazendo aquele feito maravilhoso, aquele milagre, porque como que uma sarça, um arbusto, estava com a aparência de fogo, mas não estava se consumindo? Chegou perto para ver. Quando ele chega perto para ver, ele ouve, ele entende. E aí quando Deus se apresenta,
Ele imediatamente se esconde, não posso ver. Ele teve medo de olhar para Deus. Mas Deus continuou falando com ele. Olha que interessante, características de uma pessoa insegura e que Deus chama ainda assim. Mas é para você permanecer inseguro? Não. É só para você entender que Deus te chama. Aí lá no versículo 10, Deus fala para ele: agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Aí começa a Moisés enxergar quem ele é diante daquilo que Deus estava pedindo para ele. Começa a insegurança. Vamos passar um pouquinho alguns versículos para você entender essa saga. No capítulo 4, andando um pouquinho mais à frente, no versículo 1, depois Deus falando exatamente narrando essa história toda aí, conversando com Moisés, aí Moisés fala: e se não acreditarem em mim, ou se não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? E aí Deus continuou: se falarem isso, você vai dizer isso. Aí lá no versículo 10 do capítulo 4, Moisés: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falastes com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Mais uma vez, o inseguro falando. No versículo 13, quando Deus continuou insistindo: agora vá, eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. Deus estava dando a planta, Deus estava deixando ele tranquilo, falando para ele: vai, meu filho, vai que eu vou fazer, eu vou com você, eu vou te ajudar. E aí ele diz mais uma vez: por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Você consegue se identificar com essas coisas? Você consegue se identificar com alguém que Deus, na sua poderosa, no seu poderoso, na sua poderosa majestade, nos seus poderosos feitos, na sua grandiosidade, olha pra você, olha pra mim e fala: eu vou usar essa pessoa, eu vou usar esse meu filho, eu vou usar essa minha filha, e eu quero que eu quero que ele faça algo extraordinário pro meu nome, enfim. Deus poderoso olha pra você e te chama. E aí você olha: chama outra pessoa. Eu não sei falar, eu tenho dificuldade, mas e se não acreditarem em mim? Mas eu nem tenho coragem de olhar pra você porque eu tenho medo. Então, você sabe quem foi Moisés? Você sabe o que ele viveu, o que ele passou? Eu quero te encorajar a acreditar que Deus, ele escolhe, ele chama, independente das fraquezas que nós temos, das incapacidades, das inseguranças. Porque quando Deus nos olha, ele não nos olha nas nossas imperfeições. Ele nos olha nas situações em que nós vamos viver quando estivermos completamente entregues a Ele. Quando Ele falar, Ele olhou para Moisés no momento em que ele sabia que Moisés estaria de frente para o Mar Vermelho, com o exército do Egito atrás, para atacar eles, para pegar eles, e Deus falando: vai, prossiga, marcha. E Moisés colocou o cajado no mar e o mar se abriu e ele foi. Enfim, Deus olha para nós não nos momentos das nossas fraquezas e incapacidades. Deus olha para nós sabendo quem nós seremos lá na frente. A diferença é que quando nós olhamos para nós, a gente não olha em quem nós nos tornaremos por conta do que Deus vai fazer na nossa vida. A gente olha para as nossas fraquezas e limitações. E aí a gente bota uma incredulidade entre o que Deus fala e quem nós somos. Porque a gente só olha para quem nós somos. A gente não consegue acreditar em quem Deus vai nos tornar. E eu quero dizer para você que Deus está preparando, Deus está forjando, Deus está trabalhando o seu caráter, a sua vida, a sua fé, para que você se torne. O que o Espírito quer fazer é tornar você uma testemunha. O que o céu quer fazer é tornar você uma testemunha,
principalmente nas suas maiores fraquezas. Se nós formos falar de fraqueza aqui, eu tenho muita coisa para falar para você sobre as minhas. E eu não estaria aqui se eu olhasse para elas. E eu ainda tenho que desbravar em muitas outras coisas, porque eu preciso me desafiar a estar olhando, para olhar, observar aonde Deus quer que eu chegue e não as fraquezas que eu tenho ainda hoje. Quem nós seremos, o que nós faremos, o que nós conquistaremos se continuarmos olhando quem nós somos, as fraquezas, as impossibilidades, as incapacidades, a insegurança, quem nós seremos. Carregamos o nome de Cristo para continuar usando as nossas fraquezas? Carregamos o nome de Cristo para continuar não acreditando no que Ele é capaz de fazer na nossa vida? Carregamos o nome de Cristo e falamos, Deus fez uma obra na minha vida, hoje eu sou uma nova criatura, mas diante daquilo que é uma fraqueza em mim, eu declaro para todo mundo, sim, Ele fez uma obra em mim, mas nisso daqui eu ainda não consigo superar, não consigo ser mais forte, não consigo ir além. Fazemos isso na força do nosso braço, mas quando permitimos que Ele de fato mude, a gente consegue pela graça, pela fé, permitir que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. E essa é a grande questão. O testemunho está em nós permitirmos. O testemunho está em nós cedermos. O testemunho está em nós falarmos amém. Sou difícil de falar, tenho dificuldade de entender, tenho incapacidades, tenho limitações, mas se Deus está me chamando, eu então vou dizer sim. Se Deus está me chamando, Ele está enxergando algo que eu não estou enxergando. Se eu não estou enxergando é por causa da minha limitação, mas se Ele está enxergando, eu vou então acreditar no que Ele está dizendo e vou seguir os passos que Ele está me mandando seguir. É aí que a gente precisa avançar, é aí que a gente precisa fazer com que a pessoa que é insegura, aquela que enxerga o arbusto queimar e é atraído, porque Deus sabe nos atrair, é atraído até aquele lugar e quando Deus fala, até dá algumas desculpas, até dá alguns argumentos, mas diz sim e se compromete em ver tudo que Deus quer fazer, todos os milagres que Deus fez para tirar o povo do Egito. Todas as vezes que Moisés precisou estar diante do faraó para fazer com que ele liberasse o povo e o coração dele endurecia, aquilo ali serviu para converter o coração, converter o caráter e transformar Moisés também. Não foi só faraó. Deus não queria só mostrar para o povo, só para faraó. Deus também estava trabalhando em Moisés. Assim como Ele faz em nós, Ele te chama. Ele te chama. Ele conhece as suas incapacidades? Ele conhece todas elas. E no meio do processo, Ele vai trabalhando. Agora, nós precisamos permitir. Nós precisamos que em cada vez, cada momento que Deus faz um milagre, faz algo extraordinário, nós precisamos permitir que algo em nós seja tocado, mudado, se submeta. Nós precisamos dar condições de chegar até o lugar que Deus quer que a gente chegue por conta daquilo que Ele diz e não daquilo que nós vemos. Enquanto nós ficarmos dando para Deus desculpas e permitir que somente essas desculpas sejam as palavras finais daquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, nada vai acontecer. E eu quero dizer para você que existe um momento em que as desculpas precisam acabar. Existe um momento em que os nossos argumentos precisam ter fim. Existe um momento em que a sua insegurança precisa se transformar em mais fé. A sua insegurança precisa ser empurrada por você. Precisa ganhar força através da convicção que o Espírito Santo gera dentro de você para dizer para você que não é mais para você permanecer no lugar que você está. Você precisa avançar. Você precisa dar passos de fé para conquistar o que Deus tem para você. Sair do lugar. Entender que por mais que você se sinta incapaz, com todo carinho, o problema é seu. Por mais que você se sinta incapaz,
Porque esse não foi o pensamento que Deus teve ao seu respeito quando Ele te chamou. E se Ele te chamou, por favor, pare de acreditar em você e acredite nele. Porque se Ele falou, Ele está vendo algo que você não está. Então a sua oração é: me deixa ver o que o Senhor está vendo em mim. Me deixa contemplar o que o Senhor está contemplando em mim, porque o Senhor está acreditando em mim, então eu preciso acreditar também. Quando eu não acredito em mim, eu estou produzindo incredulidade, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então tá na hora de você se mover do lugar que você está. Tá na hora de você começar a mudar a sua forma de falar, a sua oração, a sua forma de reagir às coisas que Deus fala pra você e mover de uma forma diferente. Porque independente da sua insegurança, creia, Deus tem um chamado na sua vida. E você precisa mudar, se necessário, até o tom da sua voz. E fazer as coisas acontecerem. Uma atitude é tudo. Então, seja submisso, ouça, obedeça e permita que o Espírito Santo te guie. Não mais como uma pessoa insegura, não mais como alguém que não acredita, não mais como alguém que possui várias características de quem é inseguro e dá várias desculpas e argumentos para não fazer o que precisa fazer. Não mais. Mas agora como alguém que acredita naquilo que Deus está falando, acredita naquela pessoa que Deus chamou, acredita naquilo que Deus está derramando como promessa sobre a sua vida. Age conforme o que o céu está falando para você e não conforme aquilo que os seus olhos estão vendo. Haja dessa maneira. Amém? Era isso, meu povo. Esse era o recado, a palavra, o momento que nós precisamos permitir que o nosso coração seja tocado, ministrado e transformado. Porque todo momento em que a palavra de Deus entra, ela precisa fazer uma diferença dentro de nós. Então permita que o Espírito Santo faça esse trabalho dentro de você. E se te abençoou, envia para alguém, compartilha com alguém, de repente pode abençoar alguém também. Essa é a minha missão e é o meu desejo. Espero muito que tenha trazido para você convicção, encorajamento, força e vergonha na cara. Porque a gente precisa parar de dar desculpas para Deus e nos levantar como quem fomos chamados de fato. Se Ele chamou, é porque Ele tem uma missão linda pra gente cumprir. Então sai do seu lugar hoje e acredite que Deus tem uma obra linda na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional.